É a questão de número 43, e ela diz o seguinte: considere a função f de r menos o conjunto menos 2, 2 em r, definida por f de x igual a menos 8 dividido por x quadrado menos 4. Quanto ao gráfico dessa função, é correto afirmar que ele, letra A, não possui assíntotas horizontais nem verticais, letra B, possui uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical, letra C, possui uma assíntota horizontal e duas assíntotas verticais, letra D, possui duas assíntotas horizontais e uma assíntota vertical, letra E, possui duas assíntotas horizontais e duas assíntotas verticais. Bem, a questão trata de assíntotas, né? Assíntotas do gráfico de uma função racional, menos 8 sobre x quadrado menos 4. Como é que nós podemos calcular essas assíntotas? Primeiramente, a assíntota aparece nos pontos de descontinuidade do gráfico, as chamadas assíntotas verticais. E os pontos de descontinuidade do gráfico podem ser determinados pelo seu domínio. Lembre que o domínio dessa função é o x quadrado menos 4, que é o seu denominador, diferente de zero. Nós temos uma função racional. Lembra que divisão por zero não existe, então o domínio da função exclui o 2 e o menos 2. Como já foi colocado no próprio enunciado da questão, né? Considere a função f de r menos o conjunto menos 2, 2. Então, se existem descontinuidades do tipo assíntota, essas descontinuidades do tipo assíntota estão no x igual a menos 2 e no x igual a 2. O que determina uma assíntota vertical? Uma assíntota vertical fica determinada, né, é uma reta x igual a c, uma reta vertical, que fica determinada quando o limite da função, se x se aproxima de c, x tende a c pela direita ou pela esquerda, se esse limite é mais ou menos infinito. Se este limite existir para algum valor de c, nós temos aí uma descontinuidade do tipo assíntota vertical. Nós já sabemos que nós temos dois pontos aí para avaliar, né? O 2 e o menos 2. Vamos começar pelo x tendendo a menos 2 e vamos calcular dois limites. O limite desta função quando x tende a menos 2 pela esquerda e o limite dessa mesma função quando x tende a menos 2 pela direita. Se um desses limites, não necessariamente os dois, mas se apenas um deles der mais ou menos infinito, nós temos uma assíntota vertical na reta vertical x igual a menos 2. Lembre-se que aqui nós temos um limite lateral. No primeiro caso, quando x tende a menos 2 pela esquerda, substituindo x por menos 2 ao quadrado é 4, só que aí nós temos que tomar cuidado. O x, na verdade, não é menos 2, né? Se nós colocarmos aqui na reta real menos 2, o x tende a menos 2 pelo lado esquerdo, ou seja, o x é um número menor que menos 2. E números menores que menos 2 são números do tipo menos 3, menos 4, menos 5. Ou números próximos de menos 2 pelo lado esquerdo, porém, em termos absolutos, se você desconsiderar o sinal, já que nós temos ali um x ao quadrado, nós vamos ter valores absolutos maiores que 2. Na verdade, números desse tipo, né, números que estão à esquerda de menos 2, quando elevados ao quadrado, são maiores que 4. E números maiores que 4, menos 4, são valores positivos. Ou seja, o que nós temos ali no denominador é uma aproximação de zero pela direita. Nós sabemos que número dividido por zero, né, umas regrinhas de limite, número dividido por zero, o valor limite dessa expressão é mais ou menos infinito, depende do jogo de sinais. Como 8 é positivo e o denominador é uma aproximação de zero pela direita, também positivo, mais com mais dá mais, então nós temos mais infinito, com o menos da expressão, menos infinito. Então esse primeiro limite é igual a menos infinito. Só isso já caracteriza uma assíntota vertical. Então nós temos uma assíntota vertical em x igual a menos 2. Se nós repetirmos o raciocínio no outro limite, quando x tende a menos 2 pela direita, substituindo x por menos 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Nós temos aí uma aproximação de x pela direita, né? X tende a menos 2 pela direita. E pela direita nós temos números do tipo menos 1, 0,
Perceba que em termos absolutos, do lado direito de menos 2, em termos absolutos os números são menores que 2. Ou seja, esses números elevados ao quadrado são menores que 4. E números menores que 4, menos 4, são negativos, o que nos dá menos 8 dividido por 0, uma aproximação de 0 pela esquerda. Fazendo o joguinho de sinais, 8 dividido por uma aproximação de 0 pela esquerda é menos infinito. Com o menos da nossa função, menos com menos mais, resultado igual a mais infinito. Ou seja, nós já temos uma cinta vertical em x igual a menos 2. O que falta agora é verificar a outra cinta vertical que pode ocorrer em x igual a 2. Se o x tende a 2, nós vamos ter dois limites. X tende a 2 pela esquerda, x tende a 2 pela direita. E o raciocínio é o mesmo. Substitui o x por 2, né? Se o x tende a 2, substituindo o x por 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Porém, agora nós temos, né, uma aproximação de 2 pela esquerda. Perceba que os números que estão à esquerda de 2 são números do tipo 1, 0, são números menores que 2. E números menores que 2 elevados ao quadrado são menores que 4. Números menores que 4 menos 4 são aproximações de 0 pela esquerda, são números negativos. E 8 dividido por uma aproximação de 0 pela esquerda é menos infinito. Com o menos da formulazinha, menos com menos mais, então mais infinito. Repete o raciocínio, né, para o outro limite. X tende a 2 pela direita, substitui o x por 2, 2 ao quadrado 4. Como x tende a 2 pela direita, do lado direito nós temos números do tipo 3, 4, 5, números maiores que 2. Números maiores que 2 ao quadrado são maiores que 4. Números maiores que 4 menos 4 geram aproximações de 0 pela direita, aproximações de 0 positivas. E 8 dividido por essas aproximações positivas, mais com mais é mais, resultado é mais infinito. Mais infinito com o sinalzinho da nossa função, menos infinito, mais com menos, menos. Então nós temos aí uma outra assíntota vertical em x igual a 2. Então nós temos duas assíntotas verticais para esse gráfico. E a assíntota horizontal? Uma assíntota horizontal aparece quando o limite dessa função, quando x tende a mais ou menos infinito, for uma constante qualquer c. Se for mais ou menos infinito, nós não temos assínta, mas se for uma constante, nós temos uma assíntota horizontal na reta y igual a c. Neste caso, nós vamos resolver o primeiro limite, o limite dessa função quando x tende a mais infinito. Existem várias formas de resolver esse limite. Uma delas é pegar o x, no caso o x tende a mais infinito, pegar o x com o maior expoente no denominador e dividir toda a expressão por esse x, no caso dividir tudo por x quadrado. E lembrar que número dividido por infinito, uma das regras de limite, número dividido por infinito é zero. No caso aqui, como x tende a infinito, número dividido por x, ou qualquer potência de x, é zero. Fazendo uma simplificação, nós vamos ter que esse limite é igual a menos 8 sobre x quadrado, dividido por 1 menos 4 sobre x quadrado. Como número dividido por x ou x quadrado, já que x tende a infinito é zero, esse limite é igual a zero, dividido por 1 menos zero, né? Que é igual a zero. Se você repetir este raciocínio para o outro limite, o mesmo raciocínio, dividir tudo por x quadrado por x quadrado é 1, 8 sobre x quadrado, independente se é mais ou menos infinito, é zero, 4 dividido por x quadrado também é zero, e o limite também é zero. Como o limite quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito, não precisa ser os dois, mas se um deles der uma constante, nós temos aí uma assíntota horizontal. Ou seja, nós temos uma assíntota horizontal no y igual a zero. Y igual a zero é o próprio eixo x. Então, o eixo x serve de assíntota horizontal desse gráfico. Ou seja, nós temos duas assíntotas verticais, x igual a 2, x igual a menos 2, e uma assíntota horizontal, que é o y igual a zero. A resposta correta nesse caso é a letra C. Possui uma assíntota horizontal e duas assíntotas verticais.